Olá, boa noite igreja, boa noite a todo mundo que está aqui conosco mais uma vez, para a gente estar cultuando ao nosso Deus maravilhoso. E no dia de hoje tão especial, que é o Dia das Mães, eu quero representá-las e abençoar a vida de cada uma de vocês, parabenizá-las por esse dia e quão maravilhoso, né, o dom de ser mãe. Então eu quero estar orando com você e consagrando esse culto e que você possa estar aí juntinho conosco para adorar o nosso Deus maravilhoso e agradecer tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Amém? Então fecha seus olhos aí onde você está e vamos abençoar o nosso culto e também a todas as mães. Amém? Senhor, nós consagramos a Ti mais um momento maravilhoso na Tua presença. Temos vivido dias difíceis, mas sabendo que o Senhor é conosco e o Senhor tem nos enchido de tanta fé, de podermos ter a possibilidade de estarmos juntos na Tua presença, mesmo distante uns dos outros, mas através do Teu Espírito, da Tua presença, nós somos um corpo e a gente pode Te adorar, Te louvar na simplicidade, aonde a gente estiver, nós Te adoramos, Senhor. E eu quero abençoar cada mãe, Senhor. Venha trazer mais sabedoria, mais amor, mais paz. Em nome de Jesus, fortalecimento do Teu Espírito Santo para cada uma. Desde que tem os bebezinhos até que já tem os seus filhos casados. Que o Senhor possa fortalecer, que elas não desistam de orar pelos seus filhos. Que a gente possa encher o Teu trono de louvor e adoração. Cada mamãe seja abundantemente abençoada. E você seja abençoado com esse louvor, com a adoração e com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amor sobre
Olá, boa noite, a paz do Senhor, igreja, que o Senhor te abençoe de maneira poderosa, né? Que você já foi abençoado com esse louvor, onde nós adentramos na presença de Deus em adoração, e a adoração é uma arma poderosa, é uma ferramenta poderosa, né? Para a edificação de vidas. Quero cumprimentar todas as mamães do Ministério Restauração em Vida, as mamães que estão nos ouvindo, né, aonde essa ministração está chegando. Quero ministrar sobre a tua vida, mamãe, uma bênção do Senhor.
né? O Senhor tem capacitado cada um de vocês de maneira poderosa para educar, de maneira poderosa para cuidar dos seus filhos. Mulheres intercessoras, mulheres guerreiras, nosso parabéns. Feliz Dia das Mães. Este é o cumprimento do Ministério Restauração e Vida. Amém? Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor, como ordenança do nosso Deus, né? E antes de ministrar a ceia, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, que é algo que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, que eu tenho certeza que o teu coração aí está preparado para receber a boa semente, porque o teu coração é uma boa terra. Amém? Se você não organizou ainda a sua mesa, né, da Santa Ceia, se você não ainda organizou o pão, o vinho, o suco de uva, você, né, se organize, porque ao término do culto nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu queria que você, que está com Bíblia ou através do celular, você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30, tá? O livro de Hebreus é um livro que traz muitos relatos sobre fé, sobre testemunhos de fé, né? E no capítulo 11, de maneira muito concreta, o escritor de Hebreus, ele traz a definição de fé e ele traz exemplos de homens e mulheres que, por terem fé no Senhor, alcançaram do Senhor as vitórias, alcançaram do Senhor as vitórias sobre as suas batalhas, as suas conquistas, né? Foram bem-sucedidos, viveram milagres, viveram sinais e prodígios da parte de Deus. E eu quero trazer hoje uma porção de um testemunho de fé que a Escritura traz. Então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 30, diz assim: foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Você já deve ter ouvido falar sobre a grande vitória que o Senhor trouxe através de Israel, né, por meio de Israel, quando o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, né, uma cidade de fortaleza. Uma cidade que era considerada uma cidade forte, com muros impenetráveis. E aqui o escritor de Hebreus, ele fala que isso foi possível por causa da fé. Nós estamos vivendo em dias difíceis, dias onde temos tido lutas, onde as circunstâncias elas são reais, as circunstâncias estão no nosso dia a dia, notícias, inseguranças, incertezas, né? Dias que têm trazido certos temores sobre toda a humanidade. Mas nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos nos apoderar do princípio da fé. Nós precisamos viver esses dias em fé, né? E fé é a certeza, fé é a convicção, né? Fé não tem nada a ver com pensamento positivo, fé não tem nada a ver com sentimentos, fé é uma certeza que a gente precisa exercer em Deus e na sua palavra, né? Exclusivamente em Deus e na sua palavra, porque a circunstância, a situação difícil, ela tenta clamar contra as nossas vidas, ela tenta clamar contra as nossas famílias, contra os nossos ministérios, mas nós precisamos exercer o nosso confiar, o nosso entregar na presença e na palavra de Deus. E eu quero trazer para você, né, visto que Hebreus fala que foi pela fé que os muros de Jericó foram desmoronados, né, foram ao chão, eu gostaria de trazer alguns ensinos que o Senhor colocou no meu coração em relação a esta realidade que Deus fez, né, com Israel diante de Jericó. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia também aí como texto que relata a história no livro de Josué, no capítulo 5,
Nós vamos ler do versículo 13 em diante e algumas porções do capítulo 6, tá? Então, no livro de Josué, né, vamos primeiro contextualizar, né, Moisés havia falecido, o Senhor havia recolhido Moisés e o Senhor levantou Josué. E quando o Senhor levantou Josué, o Senhor disse para Josué: Josué, ser forte, ser corajoso. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, né? Medita na lei do Senhor todos os dias para que você consiga conduzir esse povo, para que você consiga levar este povo à terra prometida, à terra de conquista, à terra de vitória. Então, quando Deus levantou Josué, Deus disse: seja forte, seja corajoso. E é o que Deus está falando com você nesta noite, né? É o que Deus está falando conosco nesses dias. Olha, seja forte, seja corajoso, né? Medita na minha palavra de dia, de noite, né? Na palavra que você pode meditar através dos louvores, através de ouvir uma pregação, através de permitir ser ministrado nesta noite por essa ministração, por este culto ao Senhor, né? Então, Deus está à procura de levantar Josués sobre a terra. E eu tenho certeza que você pode levantar as suas mãos e dizer: eu quero ser um Josué. Eu quero ser forte, eu quero ser corajoso, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha família, através da palavra do Senhor. E aqui Josué, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: não sou dos teus e nem pelejo contra ti. Venho com responsabilidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o meu servo? O chefe dos exércitos de Yahvé respondeu a Josué: descalça as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é santo. Assim procedeu Josué. Perceba algo muito importante, né? Josué, ele estava próximo de Jericó, que seria uma batalha importante a ser travada, e ele recebe a visitação do Senhor. Ele recebe a visitação de um homem, né? Um homem celestial, um ser celestial. O Senhor se manifesta a Josué, né? Com braço forte, com espada afiada, e o anjo do Senhor diz: eu sou responsável, venho ser responsável pelo exército do Senhor. Interessante que o Senhor nunca, né, nos deixa só, viu, meu amado? Você não está sozinho. O Senhor, da mesma maneira que mandou um anjo, né, ou o próprio Senhor visitando Josué, o Senhor, ele está te visitando hoje, aonde você está. O Senhor está visitando porque Ele é real. Ele adentra na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus sonhos, no seu ministério, né? Interessante que quando Josué, ele percebe a visitação de Deus, ele pergunta o seguinte: que mensagem o Senhor tem para o teu servo Josué? Sabe, meu amado, este coração de estar aberto a receber a mensagem de Deus é um coração que tem tudo para dar certo. Então, que hoje o teu coração esteja aberto a receber a mensagem do Senhor. Sabe, Deus tem coisas preciosas para te entregar. Deus quer te consolar, Deus quer te trazer para debaixo da presença dEle. Deus sabe das suas dores, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe das batalhas, como Josué teria que travar, né, contra Jericó. Deus sabe das batalhas que eu e você estamos travando.
E a primeira coisa, meu amado, que o anjo do Senhor, ele fala, que o Senhor fala a Josué é: descalça as tuas sandálias. Né? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. Sabe, meu amado, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que você refletisse em Deus aonde os teus pés têm pisado, aonde os teus pés estão te levando, né? Os pés, as sandálias nos pés representa o andar, representa o caminhar, representa a sua vida do dia a dia e aonde os teus pés estão pisando, né? Talvez em lugares espinhosos, talvez em lugares com pedras, com lugares que estão machucando os teus pés, e o Senhor, Ele te chama para um lugar onde você possa estar no lugar de segurança, que é na presença dEle. Descalça as tuas sandálias significa esteja disposto a andar numa nova posição. Esteja disposto a ter uma nova caminhada. Remova as sandálias dos teus pés e esteja disposto a andar num lugar seguro, num lugar tranquilo, num lugar de proteção de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é: se posicione em caminhar no caminho que Deus está abrindo para você. Se posicione em andar no caminho que Deus está abrindo para você. O livro de Apocalipse, ele fala muito sobre esse convite, né? Ele fala dessa educação do nosso Deus, de um Deus tão respeitoso, de um Deus tão educado, que ele chega e diz o seguinte: eis que estou na tua porta e eu bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou ceiar contigo, eu vou sentar e nós vamos ceiar junto. Olha que Deus que faz um convite de querer participar da nossa vida, né? Então, que você deseje andar em caminhos diferentes, né? Em caminhos que sejam seguros, e este caminho é o caminho da presença de Deus. O livro de Romanos, ele fala que o Evangelho, que é a boa notícia, né? Ela é o poder de Deus para te salvar. Eu sei que nos dias de hoje, né, nós temos sido bombardeados por más notícias, né? Nós temos sido as informações que não são seguras, que nos deixam com muitas incertezas, porque toda a situação que estamos vivendo no mundo, e tantas coisas que ouvimos, tantas coisas chegam aos nossos ouvidos e muitas das vezes acolhidas dentro do nosso coração. Isso traz sentimentos ruins, sentimentos de medo, de insegurança, mas eu quero te dizer que o Evangelho é uma boa notícia de Deus para você também hoje. O Evangelho é uma boa notícia. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que o Senhor, da mesma maneira que visitou Josué, o Senhor está visitando você. Da mesma maneira que o Senhor visitou a Josué e trouxe uma direção para ele, o Senhor estará te visitando, você e sua família, para te trazer uma direção em meio a toda situação que você precisa entender, tá? A Bíblia fala que nós temos que edificar as nossas vidas sobre a rocha. Quando lemos esse convite de desata as tuas sandálias, descalça as tuas sandálias, está falando de uma mudança de posição, né? De um novo caminhar. E eu quero te dizer que para que a gente se mantenha em pé na nossa caminhada, a gente precisa entender que a nossa vida, ela precisa ser edificada sobre a rocha e não sobre a areia, né? Porque a rocha, se uma casa está edificada sobre a rocha, vai vir ventos, vai vir tempestade, vai vir vendavais, mas ela não vai cair. Agora, se a nossa casa estiver edificada sobre areia, os ventos, a tempestade vai
escoar toda aquela areia e a nossa casa irá ser destruída. Portanto, em primeira situação que você precisa entender que o Senhor está te chamando venha para o lugar seguro. O lugar seguro é o lugar onde você abre o teu coração para que Jesus entre e sente com você. O lugar seguro é quando você edifica a tua vida, a tua família sobre a rocha. O lugar seguro é quando você está disposto a mudar as sandálias dos teus pés e pisar no lugar da presença de Deus. Descalça as sandálias e venha para a presença de Deus. Quando começamos agora lendo o capítulo 6, nós vamos perceber a direção que Deus dá para Josué e o povo de Israel diante das muralhas de Jericó. Então, se você puder atentar às Escrituras, no capítulo 6, o versículo 1 diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar e nem sair da fortaleza. Então, Yahvé, ou seja, o Senhor, falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, e o rei e os seus homens de guerra. Perceba que Jericó é descrita como um lugar de fortaleza impenetrável. Algo difícil, desafiador, algo que humanamente não conseguiria vencer, não conseguiria conquistar aquela terra. Você já se viu diante disso, igreja? Você já se viu diante de situações que você pensa: meu Deus, isso é impenetrável, isso é impossível, isso não tenho forças em mim, eu não consigo fazer nada no que diz a respeito a isso. Você sabe quais são as tuas muralhas, né? Hoje nós podemos dizer tantas muralhas que nós estamos vivendo, né? Desejando que caiam por terra. Nós estamos passando por uma situação em que estamos enfrentando uma pandemia e estamos clamando ao Senhor para que essas muralhas caiam e que haja algo definitivo de restauração para todo o mundo. Mas também cada um de nós temos muralhas de traumas, muralhas de medo, muralhas de insegurança, muralhas que são desafios na nossa saúde, nas nossas finanças, nos nossos ministérios, nas relações dentro das nossas famílias. Existem várias situações que você sabe identificar, qual seja aquilo que você diz assim: nossa, eu precisava conquistar isso, mas parece que é tão distante. Pois bem, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem uma direção. A mesma maneira que Deus direcionou Israel a conquistar Jericó, eu quero que nesta noite você entenda alguns passos que Deus quer nos trazer como igreja para conquistar as muralhas que estejam diante de nós. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que no versículo 2, quem está falando é Deus. Deus está falando com Josué. Sabe, meu amado, a última notícia é a que sai do coração de Deus. Deus é soberano, Deus ele tem toda a autoridade suprema, Ele é a autoridade suprema no céu e na terra e debaixo da terra. E quando Deus diz, ponto, Deus diz. Quando Deus fala, e Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. E Deus ele fala para Josué o seguinte: vê, entrego nas tuas mãos Jericó. Olha que promessa poderosa. Deus está dizendo assim: eu vou te entregar nas tuas mãos a Jericó. Eu vou te entregar Jericó nas tuas mãos. Uma promessa, aqui vem uma promessa de Deus. Você tem promessas na tua vida? Todos nós que estamos aqui nessa sala, com toda certeza, nós temos promessas do Senhor que ainda não se cumpriram. Nós temos promessas do Senhor que ainda não se concretizaram, né? Mas eu quero te dizer algo. Você que tem promessa de Deus,
Lembra que Deus, ele é fiel para cumprir tudo quanto ele prometeu. A palavra do Senhor diz que ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Fique com o seu dedinho ainda em Josué e eu quero só te trazer um versículo que fala sobre essa fidelidade de Deus em cumprir aquilo que te prometeu. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, os seus caminhos são todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, Deus é sábio, Deus é justo. Olha, meu amado, eu quero te dizer o seguinte: se Deus prometeu, eu quero te dizer, Deus, ele não comete erros. Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. Ele é rocha inabalável. E ele é sábio. E ele sabe trazer o cumprimento daquilo que ele prometeu. Então, só para você ter certeza disso, né? E Deus, ele disse para Josué: eu vou te entregar. E às vezes nós estamos diante de alguma situação que Deus fala assim: ei, eu vou fazer isso na sua família, eu vou fazer isso na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. E você diz assim: como, Deus? Como você vai fazer isso? Como o Senhor vai fazer? Às vezes nos sentimos, por causa da circunstância do dia de hoje, por causa da circunstância, nós nos sentimos quase que inoperantes diante daquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Mas eu quero que você entenda o seguinte: 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz essa grande verdade, que, na verdade, quem te capacita, meu amado, é o Senhor. Quem te dá capacidade é o Senhor. É Deus que capacita a tua vida, é Deus que capacita a tua história. Diz um versículo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, versículos 5 e 6, diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Ou seja, você não vai receber as coisas porque você merece. Você não vai receber as coisas porque você é bonzinho. Nós não podemos reivindicar nada porque nós merecemos. Mas, olha só, a nossa capacidade, a tua capacidade, ela vem de Deus. A tua capacidade vem de Deus. Ele, diz no versículo 6, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui ele está dizendo que Deus nos capacitou para vivermos segundo uma nova aliança. Essa nova aliança se refere a Jesus, e não mais num conhecimento de letra, num pensamento, num raciocínio humano, numa lógica humana, numa matemática humana, numa estratégia do meu eu, mas pelo Espírito Santo. Então eu quero te dizer que diante da promessa de Deus, que você pode dizer assim: nossa, mas eu me sinto tão pequeno, tão inoperante. Sim, mas eu quero te dizer, Deus te capacita. Deus, ele te capacita. Deus capacita para você fazer mais do que você pensa, mais do que você pede. É claro que nós não podemos esquecer que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um tempo. Entre o que Deus prometeu até se cumprir, existe um tempo. E neste tempo, este tempo é um tempo em que Deus irá nos moldar. Neste tempo é um tempo em que Deus irá trabalhar. As coisas não acontecem assim. Deus prometeu hoje e amanhã a coisa já se cumpriu. Existe um tempo e eu quero que você perceba como está o seu comportamento neste tempo em que a promessa ainda não se cumpriu. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse tempo, que é o tempo de espera, que é o tempo em que você tem a promessa e você olha e não percebe o cumprimento dela, e passa dias,
e passa semanas, e passa meses, e passa anos, e a promessa não se cumpriu. Mas eu quero que você entenda o seguinte: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. A primeira coisa que nós precisamos entender, e eu quero que você entenda isso: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Embute na tua mente aquilo que te dá esperança, e a nossa esperança é no Senhor. A nossa esperança é na força que o Senhor nos capacita. A nossa esperança é na habilidade de Deus fazer coisas impossíveis. A nossa esperança está no Senhor. Nós precisamos entender isso, que neste tempo entre a promessa e o cumprimento, eu preciso entender que eu preciso ter esperança na minha memória. Eu preciso ter esperança na minha memória. Outra coisa que eu gostaria que você também, nesse tempo, você tivesse atenta, é que você precisa intensificar a sua busca na presença de Deus. Você precisa intensificar a sua busca. A Bíblia fala assim que quando você bate, a porta se abre. Quando você procura, você encontra. Você precisa intensificar a sua busca. Você sabe como você está buscando ao Senhor, como você está tendo os seus momentos de lugar secreto, de entrar no teu quarto, de orar. Intensifique isso, meu amado. Intensifique isso nesse tempo em que você tem ouvido tragédias de emissoras. Vá no seu quarto ouvir em oração o que Deus tem para te falar. Lembra Daniel? Ele orava 3 vezes no dia. Homens e mulheres, Jesus era um homem de oração. A igreja primitiva era uma igreja de oração. Intensifique a sua busca. Não é porque nós não estamos tendo cultos presenciais que você deve talvez dizer, eu estou num momento que não dá para buscar. Não, porque a igreja independe de reunir num templo. Igreja somos nós e nós temos que buscar o Senhor. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse que nesse tempo, entre a promessa e o cumprimento, renove a sua mente. A Bíblia diz que você não deve se conformar, você não deve se acomodar com as coisas deste mundo. Você não deve achar natural, as coisas que estão acontecendo neste mundo, mas você deve renovar a sua mente para que você entenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente é algo difícil. É algo que precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque é substituir a maneira que pensamos pela maneira de Deus. É entender que nós podemos ter a mente de Cristo. Entre a promessa e o cumprimento, não deixe de buscar a renovação de sua mente. E também neste tempo, em tudo que nós falamos sobre trazer à memória o que dá esperança, buscar mais ao Senhor, renovar a mente, orar mais, nós precisamos entender o que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Nós precisamos sujeitar a presença e a palavra de Deus e resistir ao inimigo, dizer não àquilo que ele tem muitas das vezes tentado contra nós, tentando nos acusar, tentando nos amedrontar, tentando nos destruir. Nós devemos dizer: basta, basta, inimigo do Senhor, basta, Satanás, eu pertenço ao Senhor e eu vou resistir aos teus dardos inflamados, eu vou neutralizar os teus dardos inflamados. Perceba que, voltando à história de Josué, que eu estou fazendo o link da promessa e até ela se cumprir, voltando à história de Josué, quando o Senhor disse assim para ele: eu vou te dar Jericó nas tuas mãos, eu vou entregar Jericó nas tuas mãos. Deus fez uma promessa. E no versículo 3 em diante, se você voltar na história de Josué, eu quero que você preste atenção. No versículo 3 diz assim: vós, todos os combatentes, dai volta
dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu sofá, uma trombeta feita de chifre de carneiro, à frente à arca da aliança. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Perceba uma coisa muito interessante, meu amado, que eu quero que você entenda isso. Quando no versículo 3 tem uma palavrinha-chave, que eu quero que você entenda que talvez, se você passar desapercebido essa direção, muitas coisas não se cumprem por causa da ausência em obedecer essa palavrinha-chave. No versículo 3 diz assim: o Senhor começa a dar a direção que eles deveriam cercar a cidade, mas existe uma palavra dizendo: assim o fareis. Existem coisas, o Senhor estava dizendo que para a conquista de Jericó, tinha coisas que eles precisavam fazer. Tinha promessa: eu entrego nas tuas mãos, mas assim fareis. Ou seja, a promessa estava ligada a uma execução do povo. O povo tinha que fazer algo. O povo tinha que fazer algo. O que era esse algo? Obedecer a direção. A direção de Deus, né, era organizar o povo, organizar os sacerdotes, organizar os instrumentos, organizar a Arca da Aliança, marchar, né, andar em volta da cidade, uma volta durante 6 dias. E no 7º dia, 7 voltas, dar um brado de guerra, um grito de guerra, e as muralhas cairiam. Ou seja, tinha uma promessa, mas tinha algo que o povo deveria fazer. Sabe, meu amado, Deus ele age, e você reage? Porque Deus ele tem ação, mas eu preciso reagir diante das ações que Deus está fazendo, trazendo para mim, para minha empresa, para minha casa, para minha família, para o meu ministério, para minha saúde, para o meu chamado. Eu preciso reagir. Deus traz uma ação, mas eu preciso ter uma reação. Eu preciso dizer: opa, pera lá, Deus está me dizendo que vai me entregar Jericó nas minhas mãos, mas eu tenho que organizar os sacerdotes, eu preciso colocar as trombetas, eu preciso colocar a arca, eu preciso solicitar que o povo marche. Tem uma ordem, tem uma organização. Sabe, meu amado, eu quero te dizer algo muito importante. Precisamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Tá? Muitos dos milagres que a gente vê nas Escrituras, o Senhor dava uma ordem e o homem respondia. O Senhor dava uma ação e o homem respondia. Exemplo, quando o Senhor Jesus foi curar aquele cego, que o Senhor fez lodo com a saliva dele, e o Senhor passou nos olhos do cego, o Senhor disse: agora vai no tanque de Betesda e lava. O Senhor fez algo, mas mandou eles fazerem, ir lá lavar. Quando o Senhor curou aquele paralítico que estava, que estava à porta da casa onde Jesus pregava, homens pegaram aquele paralítico, passaram por cima do teto e curou e levou até a presença de Jesus. Sempre uma ação. É claro, meu amado, o agir é de Deus, mas eu preciso responder, porque a fé ela leva a atitude, a fé ela leva uma ação. Fé é a certeza, é a convicção. Eu quero que você esteja preparado para viver algo especial de Deus, independente da situação que você está vivendo hoje. Independente da situação que nós estamos vivendo como mundo hoje. Há algo especial de Deus em meio a tantas situações dolorosas, situações preocupantes.
há algo que Deus quer fazer. A promessa de Deus não foi deixada de lado. Deus quer que você continue fazendo, continue adorando, continue crendo. E há algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar nessa direção de Deus, que está no versículo 10 da história de Josué, no livro de Josué, que diz assim, Josué 6:10, contudo, Josué havia instruído o seguinte modo, não bradeis, nem façais ouvir a sua voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até que eu vos ordene e dei a ordem, gritai, então bradareis. Sabe, meu amado, você imagina aquele povo durante 6 dias dando uma volta. Se eles não tivessem tido a ordem do silêncio, imagina nós lá andando. Alguns iriam dizer assim, que loucura, né? Estamos aqui caminhando nesse sol quente, com essa loucura, que direção é essa? Iríamos começar a questionar, falar, desanimar, trazer uma palavra aqui, contestar outra ali. Então Deus falou, silêncio, fique em silêncio, né? Porque senão havia possibilidade de resmungo, possibilidade de murmuração, de questionamento. Então Deus, só vão abrir a boca quando eu mandar. Sabe, meu amado, eu quero que você entenda algo muito importante. Muito importante. Principalmente nos períodos da promessa até o cumprimento. Aprenda a falar na medida certa. Aprenda a falar na hora exata. Tem momentos que Deus está dizendo para você, fique quieto, não abra a sua boca, não entre nessa situação de discussão. Fique calado. A gente precisa aprender o que Tiago fala, refreie a sua língua, né? Ele mais ou menos está dizendo assim, coloca um breque na tua língua, vigia o que vai sair da tua boca. Tiago fala que a língua é um órgão tão pequenininho, mas ele é capaz de incendiar um corpo todo. Por quê? Porque você pode destruir pessoas com palavras, você pode destruir pessoas com aquilo que sai da tua boca, mas você também pode curar, você também pode libertar, você pode sarar, você pode fortalecer pessoas com aquilo que sai dos teus lábios. Então, em Tiago, no capítulo 3, ele fala muito sobre o cuidado com o falar. E ele diz o seguinte, que a língua é um órgão tão pequeno, né, capaz de incendiar um corpo, e ele questiona o seguinte, olha, não pode uma língua, um falar que fala coisas boas, que bendiz ao Senhor, e ao mesmo tempo amaldiçoa os outros, fala blasfêmias, fala palavrões, não pode ser assim. Então ele está dizendo, olha, vigie o que você vai falar. Em Provérbios, você não precisa ler, mas em Provérbios 10, do versículo 19 ao 20, diz assim que a pessoa que fala muito, o pecado sempre estará presente. Olha que coisa interessante. A pessoa que fala demais, o pecado sempre vai estar presente. E ele diz assim no versículo 20, a pessoa que controla a sua língua, ela é prudente. Ela é uma pessoa prudente. E que a palavra desse prudente vale muito mais do que prata de qualidade. Então, meu amado, principalmente nesses momentos em que as pessoas estão investindo com pânico na população, tenha cuidado com o que você fala. Tenha sabedoria com o que você fala. Se as pessoas chegarem, traga uma palavra de paz, né? Porque já existem muitas situações de informação trazendo tormento sobre as famílias. Mas você, igreja, você é capaz de trazer uma palavra de amor, de perdão, de misericórdia, de dizer assim, olha, vai dar tudo certo. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor está agindo em nosso favor. Traga sempre uma palavra de consolo. Voltando, já estamos terminando. Vamos ver como aconteceu a queda, né, das muralhas de Jericó. Então, no versículo 15, voltando lá no capítulo 6, que fala da história
de Jericó, no versículo 15 até o versículo 16, diz assim: no 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora, levantaram-se bem cedo, marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesses dias que rodearam a cidade por 7 vezes em seguida, conforme a orientação de Deus, né? Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram os seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor entregou esta cidade. Olha no versículo 20. O povo gritou com toda a sua força e tocaram-se os instrumentos. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um grande grito de guerra e as muralhas caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Olha só, chegou no determinado momento que o Senhor, no 7º dia, após darem 7 voltas, né, a ordem de Josué dizendo: toquem as trombetas. A hora que tocou as trombetas, o povo bradou com um grito de guerra, bradou com um grito de vitória, bradou como um grito de estamos obedecendo aquilo que Deus mandou. E o que aconteceu? As muralhas caíram, as muralhas vieram ao chão. Sabe, meu amado, qual é o som que fez com que as muralhas de Jericó caíssem? É o som da obediência. Quando o povo obedeceu à direção de Deus, as muralhas foram ao chão. As muralhas caíram. E eu quero que você entenda algo muito importante. O teu clamor não está sendo perdido. As tuas lágrimas não estão sendo perdidas. O teu anseio apresentando ao Senhor não está sendo desconsiderado. Jeremias diz o seguinte: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes que o teu coração não sabe. O livro de Crônicas diz: se o meu povo, que se chama, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vou curar, eu vou sarar a terra deles. Eu vou ouvir os seus clamores. Portanto, meu amado, bradai, clamai, gritai com grande força que o Senhor está do nosso lado para nos dar a vitória. O Senhor está do nosso lado para fazermos vencer. O Senhor está conosco, porque Ele é fiel da sua promessa até o cumprimento dela. E nesse intervalo de tempo, eu escolho acreditar neste poder de Deus. A Bíblia fala de homens e mulheres, um exemplo de homem que clamou a Deus. Sabe, meu amado, Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, clame ao Senhor. Lembra do cego de Bartimeu? A Bíblia fala que este cego ouviu sobre Jesus, que Jesus estava passando. Ele era cego, mas ele ouviu que Jesus estava passando. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram calar o clamor deste cego. Os próprios discípulos, a própria multidão. Está escrito lá no livro de Marcos: fica quieto, ele não vai te atender, ele não vai te ouvir. E ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o Senhor diz assim: chama ele na minha presença. E o Senhor curou aquele cego. Eu quero te dizer, para você, para o seu ministério, para a sua igreja, para você, Ministério Restauração em Vida de Marília, para você, Igreja do Senhor, Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Deus está ouvindo o teu clamor. A nação está clamando, o povo brasileiro está clamando ao Senhor para que a verdade venha à tona, para que Deus faça justiça e se levante em favor da nação. E o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Eu quero te dizer que Jericó vai cair hoje na sua vida.
que os muros impenetráveis que estão diante de você, eles vão cair por terra quando você se posicionar em clamar ao Deus poderoso. Os muros que estão diante da tua casa, tentando destruir teu casamento, tentando destruir a tua vida financeira, tentando destruir a tua saúde, ao teu clamor ao Senhor, essas coisas irão ao chão. E eu quero te dizer, diante de tudo isso, algo que Deus, Ele vai fazer por você, quando você se posicionar nesse clamor maravilhoso. Para encerrar a mensagem, eu quero te dizer, olha o resultado de uma pessoa que clama ao Senhor. Olha a promessa que Deus fala para a restauração de Israel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 em diante, diz assim: Eu, Deus, vos darei um novo coração. Eu derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Eu arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne, ou seja, um coração quebrantado. Eis que eu depositarei o meu espírito sobre você e eu vou te capacitar para agires conforme as minhas leis e os meus princípios. Assim você irá obedecer os meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra, e eu pessoalmente outorguei aos vossos pais e antepassados, e sereis de fato meu povo, e eu serei de fato o seu Deus. Portanto, eu vos libertarei de todas as vossas impurezas. Eu convocarei o trigo e o cereal para que se multipliquem na vossa terra. Eu multiplicarei o fruto das vossas árvores e dos vossos campos, de tal forma que não terá miséria entre as nações. Igreja brasileira, continue clamando ao Senhor, porque isso é promessa que Deus irá fazer na nossa nação. O Senhor nos dará novo coração. O Senhor nos dará um novo espírito. O Senhor multiplicará aonde colocarmos as nossas mãos. Por causa de nossa capacidade? Não. Porque Ele nos dará um novo espírito. E esse espírito é o espírito dEle. Amém? Eu quero que você receba esta palavra no seu coração. E que você ore ao Senhor. Que você ore ao Senhor, que você clame ao Senhor diante das muralhas que estão, diante das fortalezas que você tem enfrentado. Eu tenho certeza que é chegado o momento de você bradar. E você pode dizer: pastor, como eu vou bradar diante de tudo que eu estou vendo? Como eu vou dar um grito forte de vitória diante de tudo que eu estou passando? Eu quero te dizer que o teu Deus entende tudo que você está vivendo. E o teu Deus responde clamores. Então que você clame sim a Ele, e Ele vai te responder. E Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida e na sua história. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Como ministro de Deus, eu quero agora abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a sua família. Quero abençoar aonde os teus pés estão pisando. E eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que a partir de hoje, você comece a andar em um novo caminho. E que caminho é esse? O caminho de segurança da presença de Deus. Que você troque as tuas sandálias neste momento. Que você olhe para o Deus Todo-Poderoso e enxergue o clamor que pode ser ouvido. Que você se atente à promessa do Deus que disse: eu vou te dar Jericó, te entregar Jericó. E que você reaja diante desta promessa, dizendo: eu
vou, Senhor, te obedecer, seguir os teus caminhos e os teus passos. Eu, Senhor, vou clamar na hora que o Senhor ordenar que eu clame. Vou me calar, ficar em silêncio quando tenho que ficar em silêncio. Mas eu hoje, Deus, quero invocar o teu nome sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o espírito. Eu quero declarar a tua presença dentro dos lares onde esta ministração está chegando. E eu quero declarar, Senhor, que toda obra maligna, todo espírito de confusão, de briga, todo espírito de violência, tudo que tem trazido misérias e dores, seja cancelado na vida da tua igreja e das famílias. E que a presença, a paz, a misericórdia, o perdão, a bondade, o amor, a fidelidade, a grandeza do Senhor visite corações e lares nesta noite, em nome de Jesus. Que toda insônia, todo tormento noturno, todo pânico seja neutralizado pelo poder de Deus na sua vida e na sua história. E que o Senhor te visite com cura, sarando a tua terra, no nome de Jesus. Que você diga amém, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós iremos passar para a Santa Ceia do Senhor. Depois que o Senhor falou no nosso coração. A Bíblia fala, Jesus, ele ordenou que até que ele volte, até que a gente tenha a festa, as bodas do Cordeiro, que vai ser eu e você lá no céu com ele, a gente deve fazer a Santa Ceia do Senhor como mandamento. E na Santa Ceia o Senhor, Ele disse da nova aliança, de uma nova maneira de se relacionar. No dia que ele estava fazendo a ceia com seus discípulos, ele pegou o vinho e ele falou assim: este aqui é o meu sangue. Representa o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então você que está em casa, perceba isso. O vinho representa o sangue do Cordeiro. Da mesma forma, ele pegou o pão, ele partiu o pão e ele disse: eu serei partido por você. Eu serei partido por tua causa. E quando ele disse isso, ele estava dizendo: eu vou levar sobre mim todas as tuas dores, vou assumir todos os teus pecados. Este pão representa o meu corpo. Então nós iremos neste momento, eu quero abençoar o vinho e o pão. O apóstolo Paulo, ele nos traz orientações sobre quem está apto a tomar a ceia. Quem está apto? Todo aquele que examinou o seu coração e percebeu pelo Espírito que pelo Espírito Santo foi convencido que o pecado deve ser abandonado, deixado de lado. Recebe perdão, porque o apóstolo João diz: se confessardes os vossos erros, ele é fiel e justo para perdoar de toda injustiça. Então você examine o teu coração. Se o Espírito Santo te mostrar algo que precisa ser confessado e abandonado, você faça e imediatamente receba o perdão de Deus. E todo aquele que assim procede está apto para comer do pão e beber do vinho. Aí na sua casa, eu quero que você pegue neste momento o vinho. Nós vamos abençoar, depois nós vamos fazer isso com o pão. Senhor, nós consagramos
este vinho a Ti como representação do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. O sangue que foi derramado para nos dar uma nova história, um novo caminho. Te louvamos, Deus. Obrigado, porque fomos lavados pelo Teu sangue, remidos pelo Teu sangue. Temos um novo caminho, uma nova aliança. Da mesma forma, eu quero abençoar este pão, representando o Teu corpo partido por nós, para que ao comermos o pão, Senhor, a gente possa, Senhor, receber a cura, entender que as nossas feridas, as nossas enfermidades foram levadas sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz, o Senhor padeceu. Que você que está em casa, que você possa comer e beber do pão e do vinho, abraçar e abençoar essa pessoa tão amada que está do seu lado. Amém? Que você seja abençoado no poder do nome de Jesus. E agora nós vamos cantar um louvor e passar, melhor, nós vamos continuar dedilhando enquanto nós vamos dar os recados, tá? Então, eu quero primeiramente profetizar que você tenha uma semana abençoada e que os aniversariantes de hoje até o próximo sábado sejam visitados e presenteados pelo Senhor e recebam o nosso abraço como igreja, como ministério. Que você esteja atento ao devocional que está sendo realizado todos os dias, né? Que você possa ser edificado. São porções, maná de Deus para a tua vida. E que no culto de terça-feira você esteja aqui, né? Atento, ouvindo a ministração do Senhor. E eu quero que você, que faz parte do Ministério Restauração e Vida, né? Quero lembrá-los dos nossos compromissos, né? Então você que tem dízimos e ofertas, nós estaremos postando, né, a conta bancária da igreja, porque nós estamos mantendo os nossos compromissos ainda com aluguel, com luz, com todas as despesas normais. E você que é do nosso ministério, nós solicitamos que você, em obediência ao Senhor, traga seus dízimos e suas ofertas. E você que não é do nosso ministério, que você faça isso na igreja que você congregue, que você abençoe o lugar onde você participe. Amém? Estou com muita saudade de vocês. Todos nós logo estaremos juntos, na presença do Senhor. Deus abençoe, igreja. Receba o meu abraço no nome de Jesus.